Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 3 do segundo livro de Samuel. O que é esse capítulo 3? Nós temos aqui uma negociação que Abner, atenção, Abner é chefe do exército de Saul. Saul já está morto. Abner pegou o seu filho Isbaal para ser o rei. Mas Abner é um homem político e muito inteligente. Ele sabe que não vai dar em nada isso. Então ele vai tentar uma negociação com quem? Com Davi. Com Davi dizendo, você vai ser o rei. Só que, não se esqueça, essa negociação não vai dar certo porque o Abner matou o Asael. O Asael é irmão de Joabe. Joabe é o chefe do exército do Davi. Então não vai dar certo, não vai dar certo essa negociação, porque eu já vou contar para vocês, já vou contar, não adianta, porque o Abner vai acabar sendo morto, Gente, é um jogo político aqui, é um jogo totalmente político. Abner aposta no Isbaal, filho de Saul, para ser o rei, ele percebe que não tem muito futuro, vira casaca, vai para Davi, sabendo que Davi, porque ele já sondou todo o terreno e viu que o povo quer Davi como rei, ele tenta virar casaca, indo para o lado de Davi, só que não dá tempo, porque é morto. Meu Deus do céu, vamos lá. Olha aqui, primeira coisa, muito obrigado você porque está comigo fazendo essa caminhada, entendendo a palavra de Deus e percebendo, sobretudo, não só conhecendo a história, mas entrando no âmago da palavra de Deus, que é a presença de Deus na sua palavra e na nossa vida. Outra coisa, eu peço a você que se inscreva no canal. Isso vai ser muito bom para mim, porque quanto mais gente no canal, mais eu tenho possibilidade do canal crescer e ir para mais e mais pessoas. Se inscrever é só clicar em cima de inscrever-se, depois adicione aquele sininho ali e pronto. Só isso, não precisa fazer mais nada. Não precisa pagar, não precisa nada, só se inscrever. Então se inscreva no canal. Chame mais gente para se inscrever, tá bom? Vamos ler a palavra de Deus? Tem que ler, é importante ler. É importante ter a palavra de Deus na mão e ler. Vamos ler o capítulo 3. Atenção, nós estamos aqui num jogo político muito sério que a gente precisa entender. Mas nesse jogo político humano, Deus vai conduzindo o seu povo e a história para Davi. Tá bom? Vamos lá. Espírito Santo no coração, a Bíblia na mão. Vamos lá. Capítulo 3. Prolongou-se por muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a de Davi. Mas à medida que o poder de Davi ia se fortificando, a casa de Saul ia se enfraquecendo. Nasceram os filhos de Davi em Hebrom. Seu primogênito foi Amnon, de Aquinoã, de Jezrael. Queleabe, o segundo, de Abigail, viúva de Nabal, carmelita. Absalão, o terceiro, filho de Maaca, filho de Tolmai, rei de Gessur. O quarto, Adonias, filho de Agite. Safatias, o quinto, filho de Abital. E o sexto, Jetraã, filho de Egla, mulher de Davi. Esses foram os filhos que nasceram a Davi em Hebrom. Atenção, 6 filhos de Davi nasceram em Hebrom. Tá bom? Tá certo? Enquanto durou a guerra entre a casa de Saul e de Davi, Abner teve autoridade na casa de Saul. Ora, Saul tinha uma concubina chamada Resfa, filha de Aias. Isbaal disse a Abner: por que te aproximaste da concubina do meu pai? Abner indignou-se com essas palavras de Isbaal e disse: sou porventura uma cabeça de cão a serviço de Judá? Enquanto neste momento trabalho pela casa de Saul, teu pai, pelos seus irmãos e seus amigos, não os deixando cair nas mãos de Davi, vens tu acusar-me de pecado contra essa mulher? Deus me trate
com o maior rigor se eu não procurar para Davi tudo que o Senhor lhe prometeu, a saber, tirar a realeza da casa de Saul e firmar o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Bersabeia. Isbaal não soube o que responder a Abner, porque o temia. Abner enviou então mensageiros a Davi para perguntar-lhe: de quem é a terra? Faz aliança comigo e eu te darei mão forte para reunir em torno de ti todo Israel. Davi respondeu: está bem, farei aliança contigo, mas com uma condição: não te apresentarás diante de mim sem trazer contigo Micol, filha de Saul, quando vieres ver-me. Micol é a mulher, aquela que foi casada com Davi. Davi enviou um mensageiro a Isbaal, filho de Saul, para dizer-lhe: devolve a minha mulher Micol, que desposei a preço de 100 prepulsos de filisteu. Isbaal ordenou que a tirassem de seu marido, Faltiel, filho de Laís, que a acompanhou chorando até Baurim. Ali, Abner disse-lhe: volta para tua casa. E ele voltou. Abner pôs-se em contato com os anciãos de Israel e disse-lhes: já há tempo que desejais ter Davi como vosso rei. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor disse de Davi: por meio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo de Israel da mão dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner, que havia dito a mesma coisa aos benjaminitas, foi a Hebrom para informar Davi de tudo que fora aceito por Israel e por toda a casa de Benjamim. A aliança já estava formada. E apresentou-se a Davi em Hebrom, acompanhado de 20 homens. Davi deu um banquete a Abner e seus companheiros. Disse então a Abner a Davi: irei para reunir ao redor do meu senhor, o rei, todos os israelitas para que façam aliança contigo e reinarás sobre toda a terra que quiseres. Davi despediu-se de Abner e ele partiu tranquilamente. Entretanto, os homens de Davi voltavam com Joabe de uma expedição, trazendo uma grande presa. Abner não estava mais com Davi em Hebrom, porque Davi o tinha despedido e ele havia partido em paz. E voltando Joabe com toda a sua tropa, disseram-lhe que Abner, filho de Ner, viera ter com o rei, e este o deixara em paz. Joabe foi ter com o rei e lhe disse: que fizeste? Abner, filho de Ner, veio aqui a ti, por que o deixasses partir? Tu conheces, bem sabe que é para enganar-te, para espiar tuas idas e vindas e sondar tudo o que fazes. Deixando Davi, Joabe mandou emissários atrás de Abner, que o fizeram voltar do poço de Sira sem que Davi soubesse. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe tomou-o à parte para dentro da porta para falar-lhe em particular, e lá feriu-o mortalmente no ventre, vingando o sangue de seu irmão Asael. Quando Davi soube do acontecido, exclamou: sou inocente, eu e o meu reino diante do Senhor, do sangue de Abner, filho de Ner. Que ele caia sobre a cabeça de Joabe e de toda a sua família. Não faltem mais em sua casa homens atacados de sarna ou lepra, que trabalhem no fuso, que caiam pela espada de fim e de fome. Joabe e seu irmão Abijessé tinham assassinado Abner por ter este matado o seu irmão Asael depois da batalha de Gabaon. Davi disse a Joabe e a toda a sua tropa: rasgai vossas vestes, cobri-vos de saco e pranteai Abner. E o rei seguiu atrás do féretro, sepultaram Abner em Hebrom. O rei pôs-se a chorar em alta voz sobre seu túmulo, e todo o povo chorou. E Davi cantou a seguinte lamentação, chorando Abner: devia Abner morrer como morrem os insensatos? Tuas mãos não estavam algemadas, nem acorrentadas os teus pés? Caíste como se cai diante de acelerados, e o povo chorou sobre ele. Depois, como todo mundo viesse a Davi insistindo
que ele tomasse algum alimento antes de acabar o dia, ele fez esse juramento: que o Senhor me trate com o seu rigor, se eu comer pão ou qualquer outra coisa antes do pôr do sol. Todo o povo soube e aprovou, como aliás lhe parecia sempre bom tudo que o rei fazia. Todo o exército e todo Israel reconheceu naquele dia que o rei não tivera parte alguma na morte de Abner, filho de Ner. O rei disse aos seus servos: não sabeis que um grande chefe caiu hoje em Israel? Quanto a mim, sou ainda fraco, embora tenha recebido a unção real. Esses homens, filhos de Sárvia, são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua aqueles que fizeram mal segundo os seus próprios atos. E, gente, o negócio está ficando feio aqui, ó. Falei para vocês, existe um jogo político nessa história toda. O que nós temos aqui? Atenção, atenção, rei Saul morreu, ficou então sem rei. O povo de Hebrom vai e diz: Davi é o nosso rei. Logo, Davi se torna rei de Judá, daquela porção da tribo de Judá e mais ao sul ali, o grande rei. Ora, mas o comandante, o chefe do exército de Saul, chamado Abner, muito inteligente, falou: não. O de Saul tem um filho chamado Isbaal, ele vai ser o rei. E o Abner, que é um comandante, um chefe de exército muito inteligente, perspicaz e político, tenta colocar Isbaal como rei. Ele até assume o rei de Israel, naquela porção de cima, Efraim, Galaade, Manassés, aquela coisa toda. Mas é um homem fraco, Isbaal é um homem fraco. E o Abner começa a perceber que o povo em geral vê em Davi o grande rei. Um homem bom, polido, um homem que já venceu muitas batalhas contra os filisteus, contra os outros inimigos, contra os amonitas, um homem excepcional. E o Abner, mesmo apostando em Isbaal, percebe: aqui não tem futuro não, aqui não tem futuro não. O negócio é passar para o lado de Davi, Davi, né? Todo mundo está vendo que Davi será um bom rei. E nessa história o Davi já estava em Hebrom. O Davi tem 6 filhos ali em Hebrom. 6 filhos, ou seja, com as suas mulheres, aquelas mulheres, né? A Quinoã, a Abigail, ele tem várias mulheres ali, né? A mãe do Absalão, que é o nome dela. Mas vamos lá. Olha o que está acontecendo. O Abner, mesmo junto com o Isbaal, ele fala: aqui não tem futuro, vou fazer uma aliança com Davi. E aí o que ele faz? Ele vai, conversa com os benjaminitas, conversa com um, conversa com outro, e já vai com respaldo, manda uma mensagem para o Davi, fala: quero conversar com você. E o Davi, estrategista, falou: opa, ele está querendo vir para o meu lado. Recebeu o Abner muito bem na sua casa, lá em Hebrom. Muito bem. E o Abner abriu o jogo com ele e falou: negócio é o seguinte, você é que é o próximo rei. Você que é o rei. Não, você é o rei. Por quê? Porque Abner já tinha sondado todo o território de Judá e todo o território de Israel lá para cima e percebeu, gente, não adianta, percebeu que o povo pendia para o lado de Davi. E o Abner falou: o negócio é o seguinte, você é que foi ungido rei e você que vai ser rei. Vamos fazer uma aliança? E o Davi, esperto, falou: vamos, claro que vamos fazer. Tratou uma aliança ali. O que ele ia fazer? Ele ia voltar para junto de Isbaal e Isbaal ia deixar de ser rei e ele, né, como chefe do exército, né, ia fazer para que pudesse... Estava tudo certinho. Mas esqueceram de uma coisa: o Joabe. O Joabe, lembra dos 3 irmãos? Joabe, Abijessé e Azael. O Joabe é o chefe, é o comandante, o chefe do exército do Davi. Quando aconteceu esse encontro, ele estava numa guerra. Ele não ficou sabendo que Abner veio lá conversar com ele. Quando ele volta, ele fica sabendo: Abner esteve aqui
para fazer uma aliança com Davi. Aí tem duas coisas, gente, tem duas coisas. Primeiro, Joabe tinha ódio de Abner. Por quê? Porque o Abner tinha matado o seu irmão Asael, enfiado uma espada. Não? Lembra no capítulo anterior? Então ele tinha ódio. Ele falou, quero vingar. Mas não é só isso não. Não é só isso. Aqui tem a questão do jogo político. Ora, quem era o grande general, o grande comandante ao lado de Davi? Joabe. Joabe percebe, Abner está vindo de lá fazer uma aliança com Davi. Quem é que vai se tornar o grande general, o grande comandante, o grande chefe do exército? Abner. Então, além da vontade de vingança que tinha Joabe, além da vontade de vingança que tinha Joabe, porque Abner tinha matado o seu irmão Asael, ele percebeu também que poderia perder prestígio e poder quando Abner viesse para o lado de Davi. E ele, quando ficou sabendo, ele ficou indignado, né? Mas não é possível, Davi, você é um bobalhão, Davi, você não está vendo que ele veio aqui sondar você, ele veio espionar. E o Davi falou, não veio não, ele veio, ele quer fazer aliança. Quer fazer aliança o quê? Porque o Joabe, que eu te falei, não gostava do Abner, mas também percebeu que ele ia perder prestígio com Davi, porque quem ia ser o grande comandante quando tudo viesse para cá seria o Abner. E ele falou, você não faz isso, não pode, você é um bobalhão, Davi, você acreditando nesse Abner, um inimigo, ele é da casa de Saul, eles são inimigos nossos, não sei o quê, não sei, mas Joabe, ele quer fazer aliança, quer fazer aliança nada, Davi. Joabe, entenda que ele quer fazer aliança, ele está percebendo que não. E o Joabe, mas Davi, você é burro. Não, falou assim, não. Falou, mas Davi, você é cego, não é possível. Você não está vendo que esse homem está querendo te enganar? Não adiantou. O que ele faz? Sem o Davi saber, o Joabe manda mensageiros atrás de Abner já tinha ido embora, já tinha banqueteado com Davi, já estava tudo certo, praticamente selado a aliança, e voltou para casa feliz, contente. Mas o Joabe manda interceptá-lo no meio do caminho e fala, volta. E o Abner voltou. Não tem nada que temer. Quando ele voltou, ele chama o Abner para conversar, o Joabe, e mata o Abner. Gente, te contar uma coisa. Isso iria dar uma crise política muito grande. Davi, muito esperto, falou, eu tenho que me descolar desse atentado. Davi ficou furioso com isso, porque ele criou uma crise diplomática, política. Ele matou um general da casa de Saul que veio fazer uma aliança. E esse general Abner já tinha feito conversas preliminares com todas as tribos. O Davi, estrategista bom, falou assim, eu tenho que me descolar de Joabe, eu tenho que me descolar desse atentado. E aí o que ele faz? Ele fica furioso e aí fala, não tenho nada a ver com ele, né? E ele começa a fazer todos os gestos fúnebres, rituais fúnebres, rasga suas vestes, determina que todo o povo rasgue as suas vestes também, né? Determina todo o povo rasgando as suas vestes, determina que e vai prantear, ele faz uma lamentação sobre Abner. Por quê? Porque ele queria mostrar para o povo que ele não tinha nada a ver com esse atentado, que ele não tinha nada a ver com esse assassinato, que isso foi uma iniciativa somente de Joabe, o seu general. Ele lança uma maldição sobre Joabe, dizendo que a sua casa todo se cubra de lepra, de sarna, de tá. Então ele tinha que deixar o mais claro possível que Davi, não tinha nada a ver com esse atentado. E o povo então fala, realmente, ele não tinha nada a ver com esse atentado. Por que Davi faz isso? Para que a aliança
para que a aliança que Abner tinha já começado, na conversa que tinha tido com as outras tribos, pudesse permanecer. Por quê? Deixa eu te explicar. Porque se o povo pensasse que Davi que mandou matar o Abner, aquela aliança acabava tudo. Aquela aliança acabava tudo. Mas Davi foi tão esperto, tão inteligente, tão estrategista, que ele deixou bem claro para todo mundo que ele não tinha nada a ver com aquele atentado. Chorou, fez os ritos fúnebres, maldiçoou a família e a casa de Joabe, deixou claro que ele não gostou e não aprovou aquilo. O povo, então, realmente acredita. Acredita porque foi verdade. Acreditou, então, realmente Davi não tem nada a ver com isso. O povo, então, permanece pendendo para o lado de Davi. E todo aquele movimento que Abner tinha começado a fazer, de trazer as outras tribos para ficar sob Davi, continua. Ah, tem uma coisa que eu esqueci de falar para você. Quando Abner manda uma mensagem para Davi dizendo, eu quero encontrar com você, o Davi fala assim, eu só encontro com você com uma condição, de devolver a minha mulher, a Micol. A Micol era filha de Saul, que foi casada com o Davi. Lembra disso? Só que depois, quando o Saul tomou birra do Davi, ele pegou essa Micol e deu para uma outra pessoa casar. E o Davi falou, agora não, agora eu quero a Micol de volta, quero ela de volta. Coitado, aí eles ainda foi lá, pegou a Micol que estava já casada com outro homem, deixou o homem chorando lá, sem nada, e devolveu a Micol. E realmente devolveu a Micol. Devolveu a Micol, que foi uma das primeiras esposas de Davi, devolveu para Davi. Ele gostava dela. Tá? Gente, é um jogo mesmo, é um jogo essa de política, de tudo isso. E olha que é difícil, e Deus vai tentando conduzir isso, vai tentando estar junto. Vamos lá, alguns versículos rapidinhos para a gente entender, só algumas coisas. Versículo 3, Queleabe, o segundo, aqui são os filhos de Davi que nasceram em Hebron, né? Aminon, filho de Aquinoã de Jezreel, Queleabe, que é o segundo filho de Abigail, viúva de Nabal, carmelita. Absalão, terceiro filho de Maca, esse Absalão vai dar todo problema, viu? De Maca, filho de Tomai, rei de Gessur. Deixa eu só explicar aqui, O Absalão é o terceiro filho de Davi, filho de Maaca. A Maaca é filha de Tomai, e o Tomai é rei de Gessur. Onde que fica Gessur? Deixa eu te explicar onde fica Gessur. Gessur é um principado arameu. E Gessur fica perto de Bazã. Bazã fica lá no norte de Galaade, norte lá, tá? Gessur é um principado arameu. Arameu é de Aram, lá perto da Babilônia, né? E a Bazã fica lá perto da Babilônia, lá em cima, né? Pertinho não, né? Mas lá em cima, tá bom? E tem uma coisa interessante que você tem que saber, é que o Absalão depois vai ser perseguido e ele vai fugir para a terra do avô dele lá. Mas depois a gente vai ver isso, tá bom? Versículo 4. O quarto filho de Davi chamava Adonias, filho de Agite. Safatias, o quinto filho de Abital. E o sexto filho, Getrã, filho de Egla, mulher de Davi. Esses foram os filhos de Davi em Hebron. Atenção! Deixa eu só explicar essa história. Aminon foi o primeiro filho de Davi. O primeiro filho de Davi foi Aminon. Atenção. Eu já vou dar um spoiler aqui. O Aminon, ele vai morrer. Vai morrer. Então, olha, Davi tem 6 filhos ali em Hebron. O Aminon vai morrer. O Absalão também vai morrer. Já estou contando. Vai sobrar quem? Adonias. Adonias vai ficar na linha de sucessão. Mas aí, atenção. Então, na verdade, a linha de sucessão, o próximo rei deveria ser Adonias. Mas
lá na frente nós vamos ter quem? Salomão, que é o filho aquele filho que nasce de Davi, né, com a mulher de Urias, lembra? Isso vai ser para frente. E o Salomão vai excluir o Adonias da linha de sucessão e vai executar. Já estou te contando. Tá vendo? Davi tem 6 filhos ali. Ora, 6 filhos poderiam ser os herdeiros. O Aminon era o primogênito, ele deveria ser o herdeiro, ele morre. Aí depois vem Absalão, que deveria ser herdeiro, morre. Aí sobrou Adonias, depois você vai ter o Salomão, que é um dos últimos, o último, né? E o Salomão vai dar um jeito de exterminar também Adonias. É um jogo esse negócio, mas tudo bem. Lá, isso tudo a gente vai ver ainda, tá bom? Tudo a gente vai ver. Versículo 5. 5. E os seus filho de Eglon, mulher. Esses foram os filhos que nasceram a Davi em Hebrom. Ok? Então, esses aqui são 6 filhos que nasceram de Davi em Hebrom, né? Todos eles estavam na linha de sucessão, todos eles vão, todos não, alguns vão morrer, vai sobrar Adonias vai ser jogado fora pelo Salomão, mas tudo bem, vamos lá. No versículo 7, isso tudo vai acontecer ainda, viu gente? 7, ora, Saul tinha uma concubina chamada Resfa, filha de Aias. Isbaal disse a Abner: por que te aproximaste da concubina do meu pai? Abner indignou-se com essas palavras e daí começou a discutir. Vamos voltar nesse assunto aqui. O Abner é o comandante é o comandante do exército de Saul. Logo que Saul morreu, pegou Isbaal e botou como rei. Só que, na verdade, quem mandava mesmo era o Abner. O Isbaal estava lá como... E aí, o que acontece? O Abner se sentia o reizão, meu filho. E o Abner foi e pegou uma concubina que era de Saul, chamado Resfa. Atenção, acompanha comigo, uma coisa importante que você tem que saber. O harém do rei defunto pertence ao próximo rei. Né? O harém do rei defunto pertence ao próximo rei. Ora, quem que era o próximo rei? Isbaal, filho de Saul, rei lá do Israel lá. Mas o Abner é que mandava em tudo. O Abner achou que ele tinha direito de pegar uma concubina do harém e ficar para ele. O Isbaal falou: opa, o que você está fazendo? Essas concubinas eram do meu pai, e se eram do meu pai, agora são minhas. Você não põe a mão, não põe a mão. O Abner percebeu: esse moleque vai dar trabalho. Ele está aí só para ficar representando. E está querendo ser rei? Aí está querendo mandar? E aí ele fica indignado e fala: olha, sabe uma coisa? É o seguinte, eu vou fazer aliança com Davi. Naquele momento, o Abner percebeu: esse Isbaal, filho de Saul, que eu coloquei como rei, vai dar trabalho. Só porque eu peguei uma concubina, ele já está querendo mostrar as garrinhas dele? Por ali, ele já percebeu: tenho que fazer aliança com Davi, porque esse aqui não vai dar certo. Tá bom? Vamos lá. Só para terminar aqui. Versículo 16. Isbaal ordenou que atirassem de seu marido Faltiel, filho de Laís, que acompanhou chorando até Baurim. Ali Abner disse-lhe: volta para tua casa, e ele voltou. É aquela história. O Davi pediu: eu quero a minha mulher de volta. A mulher já tinha sido dada por Faltiel. Aí ele falou: quer ir de volta? Tá bom. Foi lá e falou: Faltiel, devolve a mulher. Devolve a Micol que eu vou levar ela para o Davi. Coitado do Faltiel, né? Foi chorando levar a mulher até Baurim. Onde que fica Baurim? Baurim fica próximo, bem pertinho de Jerusalém, a leste do Monte das Oliveiras. Baurim é uma localidade pequenininha, bem perto de Jerusalém, né? E ali ele foi, entregou a mulher lá para ele levar para Hebrom.
Coitado do homem, coitado, ficou sem a mulher. Mas era assim que funcionavam as coisas, né, naquele tempo. Né? Versículo 26, só para deixar a gente por... Deixando Davi, Joabe mandou emissários atrás de Abner, que fizeram voltar ao poço de Sira sem que Davi soubesse. Foi aquele momento em que o Joabe não falou nada para Davi, falou: quero fazer o Abner voltar, porque eu vou matar o Abner. E foi no poço de Sira. Aonde que é o poço de Sira, gente? Só para a gente se localizar. 4 quilômetros de Hebron. Então estava pertinho de Hebron. O Joabe sai de Hebron, fica a 4 quilômetros de Hebron, esperando Abner voltar. Quando o Abner volta, ele mata o Abner. Tá bom? Versículo 31, como eu disse para você, 31. Davi disse a Joabe e a toda a sua tropa: rasgai vossas vestes, cobri-vos de saco e pranteai Abner. E o rei seguiu atrás do féretro. Por que esses gestos? Davi tinha que se descolar desse atentado. Ele manda todo mundo fazer luto, todo mundo rasgar as vestes, todo mundo chorar por Abner, e o Davi, de uma maneira ostensiva, segue o enterro do Abner, para dizer: eu estou sentido, choro por tudo aquilo que Joabe fez. Eu não tenho nada a ver com isso, Joabe que tem a ver com isso. E o povo então acolhe isto e diz: sim, Davi não teve culpa de nada. Joabe sim, mas Davi não teve culpa de nada. Davi será o nosso rei. Gente, pelos caminhos tortuosos, maldosos, gananciosos do povo, Deus vai tentando colocar ali a sua vontade, o seu amor, conduzindo para que chegue até um rei bom, justo e que possa reunir o seu povo de novo, que será o rei Davi. Aí nós vamos entender, mesmo com as maldades, mesmo com os objetivos nada santos que às vezes nós trazemos no coração, Deus vai tentando colocar a sua vontade. É a velha história. Deus sempre vai tentando e conseguindo escrever certo pelas linhas tortuosas do nosso coração. Et crucem Domini, fugit partes adversae, vite teleo detribiuda, radix Davide. Aleluia.